Galerinha, boa noite, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu peço para vocês aí, compartilha essa live, por gentileza. Você vai aprender a destravar o destino da sua vida, aquilo que está plantado dentro de você e você precisa descobrir como arrancar, como extrair o melhor de si. Você vai ter em mãos ferramentas que vai te ajudar a alavancar os seus resultados profissional, sentimental, financeiro. Então, vamos aprender de uma vez por todas. Deixa eu tentar chamar o Evaldo aqui novamente. Opa! Fala, Emanuel. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Tudo na paz. E você, como é que está? Graças a Deus, estamos bem aí. Só esse calor, cara. O calor tá pegando um pouquinho. Já liguei o meu aparelhinho ali atrás. Não tá dando conta. Já liguei o meu aparelhinho aqui atrás, aqui, Zé. Aí, coisa boa. E aí, como é que tá sendo essa semana aí, Evaldo? Muita correria no trabalho? Graças Não a Deus para, né? também. Graças a Deus, não Que posso bom. reclamar nada não, viu? Que ótimo, cara. Que é muito feliz. Faz um tempo que a gente não teve a oportunidade de se ver pessoalmente, mas eu fiquei muito feliz quando eu te chamei e você aceitou esse convite aí para estar passando esse conhecimento para essa galera. Sempre um prazer a gente trocar uma ideia aí com amigos, pessoas inteligentes, pessoas sábias, né? A gente sempre agrega muito ao nosso portfólio aí, né? Queria agradecer ao José Carlos Carrijo, que entrou aí. Carrijo, acho que tá. Carrijo, você tá em Minas? Se tiver, escreve aí. Bota um comentário aí. José Carlos Carrijo, meu grande irmão e amigo. Já há alguns anos que não nos Maravilha. vemos aí, mas o mundo é pequeno, né, Carrijo? Verdade. A gente não pode parar, né, Evaldo? Ah, não pode, né? Olha, diz que é assim, né? Que quando você para, é assim, aquele negócio, você sente na zona de conforto, tá ali daquela paralisada, Isso. o mundo continua andando. E Cara, você você falou vai tudo ficando para agora. trás, né, pô? Pode falar que eu tô te ouvindo. E o mundo vai ficando para trás, você vai ficando para trás, o mundo vai caminhando, caminhando. O mundo não para, né, cara? O tempo não para, né? É Uma coisa verdade. que não tem como você voltar para fazer. O tempo perdido já foi, né? Infelizmente, se tem uma coisa que eu acredito com total certeza que não volta, tudo volta. Dinheiro que você perde volta, a família que talvez você perde depois de uma conciliação, ela pode sim voltar. Agora o tempo não volta, cara. Um minuto que passar, acabou. Esse minuto ele não volta, nunca mais. Então, eu acho que o nosso bem mais precioso hoje, Evaldo, pelo menos na minha opinião, eu acredito que é o tempo, que é algo que não volta. E quando, um exemplo, se você tiver um ano de vida e depois desse um ano você morre, você doa lá uma semana para uma pessoa, você está dando o melhor de si, você está dando tudo que você tem, né? Mas assim, tudo isso correlaciona ao propósito, porque quando a gente começa a viver o propósito, Evaldo, a gente começa a dar mais valor ao tempo. Porque às vezes a gente fala, poxa, quanto que eu perdi talvez fazendo aquilo que eu não gostava, quanto que eu perdi talvez maltratando uma pessoa que não merecia, sendo explosivo com alguém que não tinha nada a ver. Então assim, é muito importante a gente estar fazendo essa live, porque eu estou sentindo essa deficiência nas pessoas. As pessoas hoje estão vivendo num mundo robótico. Elas, eu acho que esqueceram que é possível você fazer aquilo que você ama de paixão, né? E você ser remunerado por isso. Eu acredito que quando você alinha o propósito, tudo se torna mais maleável, porque você trabalha sem aquela famosa carga horária, sem se preocupar com o horário que você vai sair, porque o de entrar é responsabilidade. Isso daí É isso mesmo. a gente tem que concordar que aonde você for, se você não tiver responsabilidade, pelo menos do horário de início, aí, cara, aí você tá brincando. Agora, quando você está fazendo aquilo que você ama, pelo propósito, você não se importa com o tempo. Você vai trabalhar 12, 18, 16, 24 horas, como eu já ouvi muitos testemunhos. Queria agradecer ao Fernandinho aí, de Maringá, My Broker,
um grande amigo meu, corretor aí, pessoal que está assistindo aí, quiser comprar um baita de um imóvel com qualidade, pessoa decente, pode estar acompanhando aí o Fernando. E o pessoal que está me assistindo aí, Edmar, Wesley, a galera toda que está comigo aí, já segue esse perfil aí, ó, Evaldo Reinas, é um homem de Deus, primeiramente, que Amém. preza pelo propósito, preza pela sabedoria divina. E desde o tempo que eu te conheço, Evaldo, eu não tenho o que me queixar, porque você é uma pessoa verdadeira. Não estou aqui para puxar saco de ninguém, não, gente. Eu estou falando o que é real, porque às vezes a gente se perde, Evaldo. Eu vou ser amiguinho daquele ali que ele tem influência. Não, gente, não faça isso não, porque talvez a influência que ele tem não vai agregar com o seu propósito. Você precisa alinhar as pessoas que vivem o propósito, pelo menos parecido com o seu, né, Evaldo? Agora eu quero deixar um pouco para você já diz o ditado, né? Diga-me quem andas e direi quem tu és. Isso aí tem uma verdade muito forte em cima disso aí. Você está falando aí de propósito e tal. O que acontece é o seguinte: nós vivemos numa era digital e tem uma geração que nasceu, cresceu já na era digital. Quer dizer, a gente tem tudo na mão. Tudo que você precisar está ali em tempo real. Você digitou, aparece na sua frente. Então nós temos uma geração que está habituada com essa velocidade, com essa rapidez. Só que o ser humano ainda é analógico. O ser humano ainda precisa de tempo. Eu gosto muito de falar em duas coisas. Uma é olhar as coisas, o que acontece na nossa vida como um evento. E olhar a nossa vida como um propósito. O problema é que às vezes nós estabelecemos metas, objetivos e até propósitos, que nós chamamos de propósito, para os eventos. Evento é meta. Propósito é para a sua vida. Então nós precisamos, por exemplo, só para citar bem logicamente, nós passamos um período que graças a Deus está acabando. Quero agradecer ao Marcos Guerin, que está aí também, meu co-parceiro de startup lá de Toledo aí, Marcos Guerin, estou emparcerado com ele numa startup aí, e vamos fazer rodar, né, Marcos? Obrigado pela sua presença aí também, tá? Então, uma coisa é olhar o evento. Eu vou citar o exemplo, então. Nós tivemos uma pandemia, que graças a Deus está acabando. Ela é um evento. Tsunami é um evento. Um terremoto é um evento, né? Agora, existe o que nós chamamos de processo, que é o todo, que ele é composto por vários eventos. Então passa o evento e volta, mas o processo continua. Às vezes nós esquecemos do processo para tratar de eventos, aí nós ficamos parados quando esse evento não tem mais sentido, nós acabamos nos perdendo, porque não olhamos o processo, nós não temos uma direção para a vida. Essa semana eu vi uma frase, até tentei procurar aqui do meu amigo Adenir Sala, lá de Londrina. Ele colocou que se você levanta às 5 horas da manhã todos os dias, mas você não tem um propósito de vida, era melhor ter ficado dormindo, pelo menos você ia ganhar um pouquinho mais aí de energia dormindo, descansando mais um pouco, não acordando tão cedo. Então, a gente levanta, você bota o pé no chão, já tem que ter uma razão para você colocar o pé no chão. Quando eu falo nas empresas de planejamento estratégico, ainda usamos o conceito visão e missão, ele já está, pode dizer que está caindo, mas já tem coisas melhores. Por exemplo, o propósito é um negócio que hoje está substituindo muito essa visão e missão das empresas no planejamento estratégico, e aqui já falando também para empresários que estão por aqui, que o propósito substitui, porque a missão ela tem que ser algo assim, por que razão eu estou indo trabalhar naquela empresa? E não pode ser pelo dinheiro, não pode ser porque eu vou atender um amigo, nada disso. Precisa haver uma relação muito íntima entre o propósito da empresa e o propósito das pessoas que estão ali presentes. As pessoas saem e precisam ir lá para complementar o propósito da empresa, mas acima de tudo, a empresa também deseja, apesar de muitos empresários ainda não saberem isso, a empresa também contribui com o propósito das pessoas. E é isso que falta, essa integração entre esse... Quando nós falamos de propósito, quero deixar aqui dois pontos aí com relação ao propósito. Nós pensamos, por que eu falo que pensa em evento somente? Porque às vezes nós pensamos num propósito de nos formarmos, por exemplo. Claro que é uma maratona de 4, 5 anos, né, para você fazer um curso superior, esse é um propósito. A pessoa coloca ali como um propósito, mas ele formou, acabou o propósito? Não, o propósito ele tem que ser um propósito para a vida toda. Claro que você pode fazer ajustes
Gente, ninguém nasce perfeito, não tem nada pronto, tudo pode ser reordenado. Mas uma coisa é certa, tem que haver uma luz no fim desse túnel e é essa luz que nós devemos seguir. Então, o propósito, primeiro, ele precisa ser relevante. Quando nós falamos relevante, gente, olha, vou citar um exemplo, por exemplo, da Expert. Me tornei sócio da Expert agora, acho que nem sabe ainda, né? Vou falar em primeira mão para você aqui, Emanuel. Eu me tornei sócio da Expert, que é a primeira empresa do mundo a trabalhar com a norma da ISO da inovação. Então eu estou entre os 10 únicos gestores de inovação do mundo, né, formado pela Expert, com certificação internacional. E eu acabei, depois disso, me tornando sócio da Expert. Comprei uma parte das ações. A Expert tem um propósito que é simples. Ele diz, inovação para todos. Esse é o propósito da Expert. Tá? Agora, não é só a frase bonita. Isso foi construído. Nós não pensamos, vamos fazer um negócio para todos. Não. Isso foi construído. Só para vocês fazerem uma ideia, há mais de 20 anos, eu quando pensei na possibilidade, talvez o José Carlos Carrijo, que está aqui conosco, vai lembrar, nós participamos de uma convenção das lojas americanas em 1995, quando eu vi uma revista dizendo sobre o executivo ocasional. Estou dizendo isso para deflagrar aqui para vocês como aconteceu o meu propósito e o propósito no qual eu assento hoje a minha carreira, né? Por que eu estou na inovação? Vamos olhar lá atrás. Então, em 1995, eu era funcionário, gerente das lojas americanas, o Carrijo, que está aí, também era, e teve lá uma convenção onde nós fizemos um trabalho de uma reportagem de uma dessas revistas, Exame, provavelmente, aí, que dizia o executivo ocasional. Então, naquele mesmo momento, a loja americana já estava preparando o seu corpo diretivo para que eles um dia trabalhassem sem o vínculo empregatício, porque isso está mal fadado ao insucesso, né? Nós vemos pelo INSS, que já não aposenta mais ninguém, né? As previdências privadas estão tomando conta. Então, lá atrás, em 1995, eu comecei já a pensar nisso e já comecei a dirigir a minha busca por informações, considerando o que eu sou hoje, aonde eu estou hoje, mas eu ainda quero avançar um pouco mais, tá? Eu não cheguei ainda, não atingi meu propósito. Naquele momento, eu pensei muito, e foram vários anos, somente ao redor aí de 2004, mais ou menos, que eu comecei a pensar em abrir a minha empresa. Olha, aí foram 9 anos eu me preparando, porque eu gostaria de dar curso, de fazer palestra, de estar presente, e eu precisava me preparar para isso. Não adiantava só o desejo de querer. Né? Querer é importante, porque ele te leva, mas para você conquistar, você tem que aplicar esse conhecimento. Né? Então eu acabei aplicando isso em tudo que eu já trabalhei até hoje. Aí em 2004 eu defini para mim a minha missão. A minha missão naquele momento eu defini despertar o saber pela troca de informações. Então eu acreditava naquele momento, como acredito hoje e cada vez mais verdadeiro, que a troca de informações ela não tira nada de ninguém. Olha, eu estou aqui, nós temos aqui um grande grupo de pessoas nos assistindo nesse momento. Eu estou compartilhando algumas informações e eu estou meditando ainda mais sobre o que eu já tenho como reafirmação para mim. Eu estou fazendo uma nova reciclagem na minha missão que eu estabeleci lá em 2004. Então isso é muito importante. Eu não tiro nada de ninguém, eu dou meu, mas eu multiplico dentro de mim. Isso que é importante. E acho que isso nós não devemos deixar cair. Aí vim, montei a minha empresa, a Provarejo de Desenvolvimento Empresarial, cuja missão é essa, despertar o saber pela troca de informações. E aí vinha pensando sempre nessa questão da qualidade. Poxa, eu precisava de algo mais moderno, algo que não se cansasse na minha carreira. Foi quando então eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a ISO da inovação, a ISO da qualidade, a ISO 9001, 2015, mais recente, né? 2008, depois 2015, comecei a atuar nessa área. E quando eu fui para a inovação, então, aí eu comecei a entender melhor essa questão do propósito, essa questão da relevância. A relevância, gente, é aquilo, né? Eu estou aqui no caso do meu negócio, né? Criei uma comunidade, ela está em fase de crescimento, que é a Collaborative World, ou seja, é uma comunidade mundial de colaboração, que pretende incorporar todo o conhecimento ali dentro, sem a necessidade de você ter que pagar por isso, é para fazer gratuito.
Não tem pretensões de ganhar dinheiro com a CW ou Collaborative World. Por que o nome em inglês? Gente, nós vivemos num mundo globalizado, a língua americana ela é forte, o CW ficou assim Com certeza. muito evidente, né? E aí dentro desse negócio do CW, eu aí comecei a estudar um pouco essa questão do propósito, que ele precisa ser abrangente, ou seja, ele tem que ter relevância, ele tem que ser forte, simples, mas forte. E a relevância e a abrangência dele não pode deixar ninguém fora. Então, nós criamos aí, qual que é então o propósito da Collaborative World? Que é um propósito que nunca vai morrer, porque ele sempre vai se renovar, ele é autorrenovável. E quando nós falamos de propósito, nós precisamos pensar sempre, será que isso que eu já tenho é renovável até enquanto eu viver ou até depois que eu viver? Né? Porque, vamos dizer aí, a Apple é o que é, ela traz um propósito de vida que o seu criador, o seu fundador já morreu, mas a empresa continua com base naquele sólido propósito. Nós vamos falar um pouco mais para frente o porquê que a Apple é o que é, e aí é uma loucura esse negócio aí, viu? Então, É verdade, aí nós criamos então na Collaborative World, que é assim, o que se transformou a minha missão no propósito, que nós cremos, né, e trabalhamos, né, para que o desenvolvimento do conhecimento ele aconteça despertando as pessoas e organizações para troca de informações, porque infelizmente nós temos grupos de empresas. Só vou falar para vocês um negócio bem simplesinho, não é uma estatística atual, mas o que falta de colaboratividade nas empresas nacionais brasileiras. Olha, a área de plantio de tomate nos Estados Unidos, ela é 3% da área de plantio de tomate no Brasil. Então vamos dizer que eu tivesse 100 alqueires de tomate no Brasil, lá nos Estados Unidos só tem 3. Bom, então vamos dizer assim, pô, o Brasil é um maior produtor de tomate do que os Estados Unidos. Beleza, produtor é. Aí nós falamos assim, quanto que os Estados Unidos exporta de atomatado? 70 vezes o que o Brasil exporta. Você acredita nisso, gente? Então, olha aqui, uma área de 3%, ele exporta 70 vezes mais. Mas sabe por quê? Existe lá uma associação de tomateiros, se é assim que nós podemos chamar, que eles não escondem uma informação um do outro. Quando um consegue desenvolver algo que aumenta a sua produtividade, ele logo transmite para o outro, que é para eles aumentarem, e o outro também troca essa informação. E é isso. Então essa colaboratividade, ela é o grande chavão do momento para nós. E aí nós instituímos isso como propósito então da CW, que também é um propósito que acaba me norteando, porque é onde eu vou prestar consultoria, com os grupos que eu estou envolvido, com vocês aqui. A ideia aqui é que nós possamos propiciar um ambiente, um momento para troca de informações, aonde vocês possam receber isso de forma gratuita. E assim, não cabe, né? Eu gosto muito de uma frase do Elon Musk, eu também, aliás, foi a CW, né? Ela foi criada com esse momento que ele fala assim, que de fato a única coisa que faz sentido é lutar por um esclarecimento cada vez maior. Então, quando nós temos limitações, nós não desenvolvemos ninguém, e aí a gente acaba trazendo isso para o nosso momento hoje, e a dificuldade que nós temos hoje no nosso país de ter um maior desenvolvimento, porque nós não ensinamos isso nas escolas ainda nós temos aí um currículo bastante ultrapassado. Aliás, nós somos um dos únicos países do mundo que tem a inversão desses valores, né? No mundo todo, o governo, o considerado governo federal, cuida do ensino infantil. Aqui nós cuidamos do ensino universitário, o ensino infantil é municipal. O ensino universitário é que é municipal, na maioria do mundo desenvolvido e que está em crescente desenvolvimento. Aqui no Brasil é o contrário, acho que é um negócio que devia ser revisto aí, no sentido de a gente poder ter uma base mais sólida aqui. Eu quero dar uma boa noite para o Wesley Tagliati, também que entrou aí. Obrigado, Wesley. Seja bem-vindo aí, tá bom? Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Wesley. Galera, para vocês verem aí o riquíssimo conteúdo que esse homem tem, uma pessoa com conteúdo muito valioso.
Eu queria ressaltar bem essa questão do propósito, Evaldo, porque a gente se conheceu, acredito que na faixa ali de 2017, 2018. Foi por aí. Naquela época eu ainda estava meio perdido, sabe? Eu queria fazer de tudo, não tinha sabedoria. Eu acho que o propósito ele te traz, de uma certa forma, sabedoria. Porque sabedoria, gente, é o seguinte, eu vi uma frase esses dias do Thiago Brunet, que diz assim: o homem inteligente, ele consegue sair de um caos que um homem sábio jamais entraria. Ou seja, a sabedoria, ela vai te prevenir para que você não erre. A sua inteligência, ela pode te tirar de qualquer buraco. Só que a sabedoria evita você entrar naquele buraco. Um exemplo que eu levo para a minha vida de propósito é Jesus. Jesus Cristo, ele veio há mais de 2000 anos atrás, cumprindo um propósito de trazer a verdade para as pessoas, trazer uma boa nova, trazer uma forma diferente de você tratar as pessoas. E até hoje essa verdade ainda é vista. Tem muitos e muitos testemunhos que vivem esse propósito. E na minha opinião, cara, eu acho que quando você alinha o seu propósito de vida, você começa a ter uma percepção diferente das coisas. Você para de discutir, você para de entrar em briga que não é sua, você para com aquela famosa frase, que eu acho que isso aí é uma frase muito clichê, eu aconselho ninguém a usar, que é: eu não levo desaforo para casa. Cara, para com isso. Você precisa, por mais que você esteja certo, dê a razão e fuja da briga, porque 20 minutos que você perde discutindo, eles não vão voltar. E o tempo, cara, o tempo ele é muito precioso, Evaldo. Ele é tão precioso que, se você for analisar as pessoas que estão nos leitos já para a morte, o que elas mais dizem é: cara, como eu queria poder voltar lá no passado para me pedir perdão para aquela pessoa, ou para me poder viver melhor, né? O tempo, cara, o tempo não volta, o tempo não volta. E o meu propósito, Evaldo, ele se alinhou muito parecido assim com o teu. Tem um propósito gigante de trazer conhecimento, porque não que eu perdi, mas eu atrasei 5 anos da minha vida, que se eu tivesse identificado esse propósito antes, hoje eu não estaria, hoje eu estaria vivendo o que eu estou vivendo, mas eu não teria atrasado esse tempo, porque eu atrasei 5 anos da minha vida aí, quase 5 anos, por falta de um propósito. Você talvez trabalha numa empresa, um exemplo, aquilo que você falou no início sobre a empresa contribui para o propósito do funcionário e o colaborador pelo da empresa. Se você está numa empresa que não está feliz, cara, busca uma outra oportunidade. Você não vai deixar o seu patrão feliz porque você não está feliz com aquilo ali. Você não vai dar o melhor de si. Às vezes você fala: mas eu vou ficar desempregado. É aquilo que você falou, Evaldo. As pessoas, elas querem, mas elas não estão dispostas a pagar o preço do querer. Para mim falar o que eu estou falando com você hoje, eu precisei enfrentar diversas dificuldades que hoje, com a sabedoria que eu tenho, não enfrentaria, só que eu também me preparei. As dificuldades me fez o quê? Me preparar. Não, eu quero palestrar, então eu vou ter que fazer um curso de oratória. Eu quero trabalhar com desenvolvimento pessoal, então eu vou ter que me formar em coaching. Então, assim, são coisas que eu posso dizer: gente, eu não tinha dinheiro nenhum. Tem um monte de conteúdo gratuito, tem cursos gratuitos que você pode fazer. Eu mesmo fiz cursos de coaching gratuito, com certificação. Então, quando você quer, quando você descobre o seu propósito, você vai para cima. Você busca, você vai atrás. E aí, o diferencial do propósito é que quando você está caminhando junto com ele, não importa o que as pessoas dizem ou a situação que você enfrenta, você com certeza vai continuar progredindo, caminhando, porque o propósito vai fazer você manter o seu foco. E eu procrastinava demais as coisas quando você está longe do seu propósito. Você inventa desculpas. Eu cansei de inventar desculpas. Eu não consigo isso porque eu não tenho condições, eu não tenho influência. É aquele famoso buchicho, conversinha tola. Isso daí não cai, cara. Hoje eu entendo o que as pessoas diziam, às vezes, mentores que eu tenho até hoje, pessoas com conhecimento vasto aí,
falava, cara, para de dar desculpa. Se você quiser, você vai buscar e você vai ir atrás. Na hora eu ficava muito chateado, furioso com a pessoa. Mas hoje eu entendo que é verdade, porque eu não tinha condições de me formar em coaching, de fazer uma palestra, um curso de oratória. E eu busquei, Evaldo, esse conhecimento. Eu destrinchei todo o tempo que eu tinha nas maiores dificuldades para mim buscar esse conhecimento. Eu saía e saio até hoje do trabalho que a gente desenvolve, 5h30, 6 horas eu já estou praticamente para descansar, mas a gente nunca descansa. Uma frase que eu nunca mais vou usar na minha vida, mas eu já usei muito, é essa frase: eu trabalho a semana inteira, então sábado e domingo é para mim descansar. Cara, para com isso. Se você quer progredir na vida, busca. Ninguém está falando de você trabalhar 24 horas, ninguém é robô. Mas se você continuar com esse pensamento, Evaldo, infelizmente você vai ser uma pessoa medíocre, uma pessoa que vai viver na média e não vai ter um up, né? Você sabe uma coisa, Manuel, que quero dar um abraço também para o Raul Garcia, meu tio, mora lá nos Estados Unidos, também está nos vendo aí. Tá, um abraço aí, tiozão. Saudade aí, com a graça de Deus, 2022, nós vamos dar um pulo aí, tá bom? Oh, maravilha! Um abraço a todos lá. Então, o negócio é o seguinte: o que acontece é que às vezes nós estamos andando para frente, mas nós ficamos apegados a algumas coisas do passado. Quando você falou na questão aí do preço a pagar, de deixar coisas para trás, isso vai ficar mesmo, precisa ficar. Toda vez que você vai em frente, algo tem que ficar para trás. E às vezes tem algumas coisinhas que a gente é muito apegado a ela e acaba ficando agarrado nela e fica agarrado lá onde ela está, porque ela não caminha junto com você. Ela vai te fazer levar para trás, né? A gente fala disso, de vícios, de maus hábitos, né? De essa questão que você colocou que é super importante, esse negócio da procrastinação. Gente, eu descobri um pouco tarde disso aí. Eu passei por uma experiência assim que o Evaldo, né? O Evaldo Reinas era aquele cara que sabia um pouco de tudo. Então, toda vez que alguém precisava de alguma informação, falou assim, pergunta para o Evaldo que ele sabe alguma coisa disso. Então eu achava que eu estava com a bola toda em função disso. Só que quando precisavam de algo realmente específico, o Evaldo não era chamado. Porque o Evaldo era que sabe um pouco de tudo. E ele não sabe muito de algo. Então eu comecei, por isso eu fui procurar, peraí, então isso faz sentido, porque eu comecei a prestar atenção na minha vida, e aí, gente, é quando você olha para si, olha para dentro e começa a analisar friamente a sua figura como profissional, e eu falei, não, peraí, para onde está indo o mundo? Eu sei que eu sou um cara de tomar decisões. Na década, ali no ano 2000 mais ou menos, eu comprei um computador para mim, e eu não tinha emprego, estava desempregado em Belo Horizonte. Acabei gastando quase R$2.000 num computador. Teoricamente era até uma loucura, dava quase para sobreviver um mês com R$2.000. Eu comprei num computador. Por quê? Cara, se eu quero ser um profissional, se eu quero ser um cara que está na vanguarda, eu tenho que ter um computador, tenho que entender como é que isso funciona. Na época fiz uma assinatura com a Telemig celular, Telemig, né, que era a operadora fiz uma linha de escada, estava na internet com o computador e vamos descobrir que esse negócio funciona. Então eu falei, um dia eu parei para pensar recentemente, peraí, essa força, eu já tomei outras decisões. Quero dar um abraço também no Thiago Scomparin, também é corretor, tá chegando aí na nossa live aí também. Seja bem-vindo, Thiago. Um abraço, Thiago. Meu irmão, um abraço para você e toda a família Scomparin. E aí, cara, eu falei assim, peraí, então eu preciso começar a referenciar. Tanto é que neste momento eu estou revendo toda os meus canais digitais voltado para a qualidade e inovação, que é o que realmente vai importar nessa minha reta final aí da minha vida daqui para frente e tal, para seguir com isso aí, com coisas novas, modernas e cada vez mais de vanguarda. Então vale a pena. Então é pensar, toda vez que quando você sentir que está descendo algumas coisas para trás, cara, segue em frente, porque você está indo no caminho certo para ir com maior velocidade. E agora nós sabemos a transformação obrigatória pela qual nós passamos nesse período aí de Covid-19. Agora o mundo mudou, gente, é outra realidade. Aliás, não é mais um mundo de mudança, agora é uma mudança de mundo.
É É isso, verdade. cara, é Nós outro precisamos mundo, mudar. são outros. Nós já estamos atrasados. Se nós colocarmos assim, nós precisamos mudar, não, o mundo já mudou, nós já temos que entrar nessa roda aí e fazer esse negócio rodar, senão a gente vai perder muito dessa É referência verdade. aí com relação a esse novo mundo. E assim, não é um mundo de mudança, foi uma mudança de mundo. E agora, realmente, a velocidade ela está cada vez mais constante aí. E se você está nos ouvindo, gente, comece a olhar para dentro de si, porque a força está aí dentro de você. A decisão é só É sua. Você verdade. falou de Jesus, né? E hoje ainda falava para minha neta, né? Para o meu neto, que ele falou que estava pedindo para Deus ajudar ele a ler e escrever mais rápido. Eu falei, isso, ora mesmo para Deus, né? Ele pode te ajudar. Agora, se você não treinar, não vai adiantar você rezar, não. É verdade. Né? Não vai adiantar você fazer oração nenhuma, você precisa treinar, se dedicar. Então se dedica e pede algo muito maior, porque Deus quer dar algo muito maior do que você só aprender a ler e escrever. Ele quer te dar um sucesso promissor para a vida toda. Então entenda que ler e escrever vai te levar a isso, para que você possa É aprender. verdade. Aí Deus vai fazer aonde? Puxa, se meu filho está me dedicando tanto, aqui tem um buraco para ele ultrapassar, eu vou ajudar ele a ultrapassar esse buraco. A vida é assim. É verdade, Nós Evaldo. temos que É fazer a bem nossa isso. parte, né? Na minha vida, eu vivi muito isso, sabe? Eu, desde quando eu me converti ao cristianismo, eu sempre achava que Deus ia fazer as coisas acontecer na minha vida. Cara, sinceramente mesmo, de todo coração, Deus ele não vai fazer nada para você. Você tem que buscar, você tem que treinar, você tem que fazer tudo. A única coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai te lembrar daquilo que talvez você esqueceu. Ele vai te livrar, talvez, de uma amizade que pensa em te prejudicar futuramente. Ele vai te livrar de um trabalho que talvez ia fazer você perder a sua família. Mas o nosso desenvolvimento somos nós. Evaldo, Deus ele só vai fazer o que é impossível. Aquilo que é possível, ele não vai fazer. Aconteceu uma situação recentemente que eu quero relatar. Eu tenho um filhinho pequeno, tem 1 ano e 4 meses. Cláudia e eu estávamos em casa e meu filho pegou uma febre. E deu febre um dia e eu orando. Deu febre o segundo dia e eu orando. E eu falando, Deus, o Senhor vai ter que tirar essa febre. Até que no terceiro dia de febre, eu acordei às 2 horas da manhã, meu filho com quase 40 graus de febre. Eu olhei para minha esposa e falei, amor, eu vou ter que levar esse menino no médico. Levei no médico. 5 minutos, Evaldo. Ele deu uma injeção, a febre do nenê passou. Ele ficou internado o dia ali. Quando foi 5 horas da tarde ele saiu. Isso veio uma reflexão. Se o meu filho chegasse a óbito, eu ia culpar Deus. Só que Deus não ia ter culpa, porque eu comecei a pensar, falei, cara, e se o meu filho entra a óbito e eu entro a óbito? Aí eu ia chegar e falar, pô Deus, o Senhor não salvou meu filho? Aí ele ia olhar para mim e falar, Manuel, você tinha um médico, até no SUS, se você quisesse. Por que você não levou ele lá? Aí eu comecei a analisar isso para a nossa vida, sabe? Cara, quantas vezes eu deixei de fazer algo porque eu pensava de que Deus ou alguém ia intervir aquilo ali, sendo que eu poderia fazer, sabe? Era coisas da minha, tipo, do meu braço. Às vezes, Evaldo, as pessoas elas querem se desenvolver, mas elas têm a mente bloqueada. Eu digo isso tanto para colaborador, quanto para empreendedor, quanto para empresários, autônomos. Gente, você precisa se automotivar, você precisa se autoaconselhar, porque se tem uma pessoa que você precisa vencer na vida, é você mesmo. É Isso você mesmo. olhar para o espelho e falar, cara, o que eu posso melhorar? Eu Manuel, chego em casa às 6, o que eu posso fazer de melhor? Você entende? Manuel, nas nossas palestras, aí, nos nossos encontros, a tônica realmente é essa, porque assim, não faz o menor sentido você ter o melhor programa de qualidade se as pessoas não estiverem dispostas a colocar em prática. Então, uma das coisas que nós temos falado, nesse ponto aí, muito importante, você veja bem, vou citar aqui Coca-Cola, por exemplo, é uma marca que ela já é há muitos anos referenciada como a melhor marca do mundo. Dizem, inclusive, alguns entendidos que a Coca-Cola é uma marca que jamais deixará de existir no mercado. Então você imagina, Coca-Cola, eu pergunto muito para as pessoas aí nas palestras, quem que é o concorrente da Coca-Cola? Aliás, a Coca-Cola concorre com quem, né? Aí as pessoas falam, Pepsi, entendendo que em alguns lugares do mundo até a Pepsi está na frente da Coca-Cola em alguns países, tal. Não vamos entrar no mérito da questão mercadológica aí por isso, né? Tem uma questão até de religiosidade aí em alguns países.
e de coisas contrárias também a marcas americanas, né, como era a Coca-Cola. Então, imagina só, você já pensou um cara, ó, quero cumprimentar o Sérgio Giuliotti também, que está entrando aí, um abração, Sérgio, seja bem-vindo aí à nossa live, viu? Também o pessoal que está aí no YouTube, que está no Facebook, também está aí, estamos à disposição de vocês aí. Um abraço, ter a presença de todos vocês aqui. Então aí, cara, o que acontece? Você já imaginou se a Coca-Cola estivesse olhando para o segundo lugar? Que, digamos, a Pepsi Cola é um refrigerante de cola, o segundo melhor do mundo, né? Vamos dizer assim. Cara, ela sempre ia ser um pouco melhor do que o segundo. Como o que faz dela primeiro é olhar para ela amanhã. O que é que eu posso ser amanhã? E ela se transforma nesse ser amanhã. Então, se essa é a receita de quem está em primeiro lugar, que ele não concorre com ninguém mais abaixo dele, por que na nossa vida nós já não começamos a fazer assim também? Por que nós já não traçamos o nosso objetivo, o meu? Eu não preciso ser melhor que o meu vizinho, melhor que o meu colega, melhor que o meu adversário. Não, eu tenho que ser melhor que eu mesmo todo dia. Porque essa é a regra que vai me manter em primeiro lugar quando eu lá chegar. Então é isso que nós devemos ter. Então essa coisa de trabalhar. E assim, ninguém vai sozinho, gente. Você vai com pessoas. O Jorge Lema, né, com quem eu tive prazer de trabalhar, o Carrijo, que está aí também, teve o prazer de trabalhar com, não necessariamente diretamente com ele, mas nós fomos funcionários da loja americana e ali nós encontrávamos o Jorge Lema algumas vezes durante o ano. Ele ainda era um homem que girava aí pelas suas empresas. E ele mesmo sempre falou, o pessoal falou, nossa, até ele teve um apelido e chamaram ele de toque de Midas, né? Porque onde ele botava virava ouro. Ele falou, não, só entro lá e trabalho. Né? Eu só trabalho, eu não boto a mão, eu trabalho. Eu falei, mas você é um cara muito inteligente. Ele falou, não, não sou, mas eu busco as pessoas inteligentes para trabalhar comigo. Então ele buscava pessoas, ele sempre construiu as estruturas da empresa dele com parceiros, com amigos, com pessoas que acabavam virando sócios dele. Esse é o preceito do negócio, né? Essa é a coisa. Então, assim, você vai ao longo do tempo precisando de pessoas. Carrega essas pessoas com você quando você estiver lá em cima, cara. Vai fazendo, porque essas pessoas, de alguma forma, te ajudaram a crescer, né? E é uma forma de você, não só de ser justo, mas de você também estruturar sua base sólida, para que ela não caia com tanta facilidade, né? Ela seja bastante robusta, aí com um bom alicerce, né? Vale muito a pena. Então, a gente tem exemplo. Então, se você quer chegar no primeiro lugar um dia, comece fazendo a receita hoje. Seja melhor que você a cada momento, que com certeza você vai crescer e vai se desenvolver muito aí. É verdade. Eu acho que a briga, Evaldo, é com nós mesmos. As pessoas querem ser melhor que as outras pessoas. Não, você não precisa ser melhor que ninguém. Porque eu acredito que não existe melhor. Existe a pessoa que estudou mais, que se preparou mais, que se doou mais. Agora, melhor, você tem que ser melhor que você mesmo. Porque esse cara aqui, ó, esse Emanuel aqui, ó, ele pode acabar comigo. Ele pode me fazer procrastinar, ele pode me fazer de vítima. Ele, Emanuel, pode acabar comigo mesmo. Então, a melhor pessoa que você tem que ser, se superar diariamente, é nós mesmos. Uma história muito interessante sobre propósito, sobre visão empreendedora, é a do McDonald's. Os irmãos Donald, eu estava estudando já há um tempo atrás aí a história deles, eles criaram a receita, eles cronometravam todo o processo para poder sair num padrão. Tanto é que esse método é utilizado no McDonald's até hoje. Existe maquinários hoje, né? Hoje já não é tão mais braçal, mas os maquinários exigem temperatura ideal para pôr a batata, a temperatura ideal da geladeira para congelar a batata, o pão, é tudo um padrão. Só que olha que interessante, os irmãos Donald, eles queriam o quê? Eles só queriam fazer aqueles hambúrguer ali e viver a vida deles. Então precisou vir um cara com visão e olhar e falar, cara, esse negócio é bom. E se eu abrir uma loja em uma outra cidade, uma loja num outro ponto? Porque daí essas pessoas que vêm de longe não vai precisar vir, elas vão comprar mais próximo. Só que a mente dos irmãos Donuts, ela era uma coisa familiar, eles não tinham essa fome de crescimento. Tanto é que muitas pessoas falam que o Ray Kroc, eu acho que é o nome Ray Kroc, não sei pronunciar, mas eu acredito que seja esse, a pronúncia correta, que foi traição. Não foi traição, eu entendo isso como visão. Ele teve visão, os caras não investiram. Ray Kroc, para quem não sabe, ele era um empreendedor que ele só vivia quebrando a cara.
porque ele tentava e dava errado, tentava e dava errado. Quando ele descobriu a potência que era o McDonald's, eu acredito que ele pensou o quê? Pô, aqui tá virada de chave. Se eu franquear isso aqui, eu vou me tornar milionário. Então os irmãos Donuts não quiseram, e aí ele foi e comprou o nome, comprou a marca, comprou tudo. Só que o que é a moral da história? É que aquela pessoa que se prepara e tem visão, ela sempre vai estar na frente de quem não tem. Então, se talvez a gente vê um amigo que está no mesmo nível e logo depois ele dá aquele boom, pode ter certeza que ele teve a visão de algum negócio que talvez você ficou para trás, procrastinando. Ah, não vou estudar hoje não, amanhã eu estudo. Ah, não vou estudar não vou usar. Ah, não vou fazer esse curso aqui não. Gente, o melhor investimento que tem é para você. Sabe por que muitos empreendedores quebram, Evaldo? Eu já quebrei 3 negócios. 3 negócios. Hoje eu posso dizer que eu me orgulho, não de ter quebrado, mas do conhecimento que eu tirei disso, que você só vai quebrar um negócio, primeiro ponto, se você estiver sem estrutura. Segundo ponto, se você não tiver qualificação para fazer aquilo ali. E o terceiro ponto é conhecimento. Se você não tiver conhecimento, cara, você não vai conseguir fazer nada. E a qualificação é o quê? Eu sei arrumar carro? Eu sei. Mas o que eu posso me qualificar? Eu sou mecânico. Não, então eu sou mecânico e eu vou mexer na parte de suspensão. Pô, você se qualificou em algo a mais. É isso daí que vai alavancar. Os meus 3 negócios, os 3 empreendimentos que eu tive a oportunidade de não dar certo, eu encaro isso como uma oportunidade de aprendizado, foi por falta dessas 3 formas. Uma, eu tinha conhecimento, mas eu não me especializava, eu vivia, não, assim tá bom. Aí o que acontece? As empresas, cara, elas evoluem. Você precisa evoluir, senão você vai ser engolido pelo mercado. O mercado não para. É aquilo que você falou, Evaldo, o mundo tá rodando. Ó, ele não para, ele gira. Se você se atrasar hoje, amanhã você tem que buscar esse atraso, senão, meu amigo, você vai ficando cada vez mais para trás. E o melhor investimento hoje é dentro de você, é você. Porque o seu conhecimento nem Deus tira. Nem Deus tira. Então, se você tem algo que nem Deus pode arrancar, pô, por que você não se dedica um pouco a mais naquilo ali? Conhecimento nunca é demais, cara. Então, você está falando aí, estava lembrando aqui uma história interessante também, dos irmãos Wright, né, os americanos que supostamente eles fizeram o primeiro voo sobre o Oceano Atlântico numa nave tripulada. Né? Então, sempre há uma discussão, o americano acha que quem descobriu o avião foram eles, né? O restante do mundo, uma boa parte do mundo, acha que foi Santos. Nós aqui brasileiros queremos que seja o Santos Dumont. Interessante que ambos, sem ter contatos um com os outros, criaram um avião mais ou menos na mesma época. E o que acontece é que os irmãos Wright acabaram fazendo, o Santos Dumont criou algo que só ele voava, os irmãos Wright criaram já um negócio com a visão comercial, né? Tanto é que as maiores empresas hoje de aviação, aí, de construção de aviões, a Boeing, por exemplo, está lá nos Estados Unidos, tal, ela é muito forte. Mas é um fato interessante, porque na época que os irmãos Wright criaram o avião, existia a NASA, né, o que era equivalente da NASA naquela época, contratou uma pessoa. Deu na época para ele $250 mil, que era muita grana. Né? Hoje nem tanto, mas naquela época $250 mil era muito dinheiro. Que era para ele descobrir algo que pudesse viabilizar exatamente isso, de fazer uma viagem no ar aí, voando. Agora você vê que interessante, esse cara então pegou esses, ganhou uma nota, faturou, ele nunca foi conversar com os irmãos Wright. Ele queria fazer do negócio ganhar dinheiro. Enquanto os irmãos Wright tinham o propósito da invenção e da realização e de deixar algo para o mundo. Então não tinha propósito na vida da NASA, tinha propósito na vida dos irmãos Wright. Por isso que eles conseguiram fazer sem dinheiro. Enquanto o outro tinha $250 mil para investir num projeto, não adiantou dinheiro. Por quê? O cara queria fazer só para ganhar dinheiro. Claro que hoje tem muita gente que aprende a fazer os negócios só para ganhar dinheiro, tem mesmo, coitado. Até as pessoas falam assim, né? O cara é tão pobre de tão rico que é, né? Porque ele só tem dinheiro, não tem mais nada, tem educação, não tem felicidade, não tem alegria.
não tem nada. Então, os irmãos Wright é um exemplo de propósito, que aconteceu muito semelhantemente aí o pessoal do McDonald's, os irmãos Donald, porque eles estavam com o propósito limitado a um evento e não ao processo. Não processo, Porque verdade. se eles podiam ter aproveitado a ideia desse cara e ter ganho muito dinheiro em cima dele, não, eles acabaram vendendo Os três juntos, verdade. por um bom dinheiro, né? Se eu não me engano foram 2, 3 milhões de dólares, foi um bom dinheiro, um excelente, foi um negócio do século na época, né? Ainda mais naquela época, né? Eu acho que esse valor hoje equivaleria aí a quase 2 bilhões de reais, o valor monetário que era. Era dinheiro de maneira. Hoje nós temos aí, se eu não me engano, se não mudou nada ainda, acho que nós temos aí umas 8 ou 10 empresas no mundo que valem acima de $1 trilhão, né? Entre elas está a Apple aí, a Microsoft, a maioria das empresas daí da área tecnológica. Você vê que esses caras tiveram. Quem que era esses caras? Era tudo pobre que trabalhava dentro de garagem. Né? E esses caras transformaram. Por que eles deram certo? Não era para ganhar dinheiro, porque eles queriam ousar. Propósito, né? Eles queriam ousar, eles queriam ir além. Agora, hoje, você vê um monte de startup nascendo e morrendo, porque os caras querem fazer um negócio achando que vão ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro. Olha, veja bem, até tem um exemplo, Facebook e Instagram, eles ainda são redes que valem muito, né? Quando o Facebook apareceu na bolsa aí, que valia 300 milhões de dólares, todo mundo ficou encantado. O Facebook não faturava nada. Ele era uma rede praticamente gratuita. Hoje ele tem lá os marketplaces, hoje ele tem até sistema de monetização de negócios dentro da rede. A ideia é transformar o Facebook e o Instagram na maior plataforma de venda de negócios do mundo. De vendas. Mais do que o G-Shop, por exemplo. Então, esses caras, eles estão criando isso aí. O Marco Silva está entrando também. Um abraço, Marcão. Obrigado pela sua presença aí, tá? E o Thiago também acabou de entrar agora há pouco. Thiago Souza, obrigado pela sua presença aí. Então, o que acontece? Esse propósito acaba levando você a uma realização de algo que vai ficar perpétuo, né? O fato de você fazer um negócio só para ganhar dinheiro, e se você fizer o que gosta, você vai acabar ganhando dinheiro. Mesmo que não for muito, você vai ganhar. O que você ganhar, você vai estar feliz com aquilo, porque você está fazendo algo para as pessoas. E essa questão, viu, Manuel, a gente pegando já assim, meio que uma carona também, não sei quanto tempo nós temos aí, essa questão. Eu acho que a gente ainda vai ter uns 10 minutos ainda para o Instagram. Atrelar essa questão do propósito, gente, é levar esperança para as pessoas, é levar solução para a humanidade. Quando você faz um negócio restrito a um pequeno público, né, isso aí acaba limitando também todo o seu poder de ação aí. O ideal é você fazer coisas que você acredita que possa levar para todo mundo, para estar disponível para todo mundo, né? Então essa questão de levar esperança, às vezes nas piores circunstâncias, que as pessoas descobrem que precisa levar esperança para as pessoas. Então uma experiência, por exemplo, você tem uma experiência, você falou, experiência de ter falido alguns negócios. Eu também, já perdi dinheiro em alguns negócios, também já estou experiente com relação a isso. Aí o que acontece? Então hoje eu posso aconselhar melhor as pessoas, porque eu já sei onde é que esse cara teve, né? Eu lancei uma época aí um projeto que eu tiro empresas do resultado negativo em 3 meses. Eu faço isso mesmo. Agora, depois continuar levando a empresa é o cara que leva, mas em 3 meses... É o cara que ou eu digo, né, teve empresários que me contrataram, que tinha certeza que eu ia dizer lá que não adiantava, que não ia dar negócio. E o negócio se reverteu, hoje dá resultado. Então, assim, tudo é uma questão de você fazer a coisa certa e ser frio também em algumas circunstâncias, né? A gente não, assim, eu não sei se eu vou colocar a palavra correta, mas assim, a gente não pode ser bonzinho em tudo para todo mundo também. A gente precisa ser bom, levar esperança, mas também a própria lei de Deus, ela fala de esperança e de salvação, mas ela também fala de justiça. De justiça, então, com certeza. Então, assim, eu vou vou te ajudar, mas também vou fazer o que é justo. Né? Vamos dizer assim, eu preciso ponderar, por isso que a justiça tem aquela balança que não tem, que ela tem um equilíbrio que é justamente para ponderar entre os direitos natos das pessoas e os direitos requeridos através da lei de convivência, que é essa lei dos homens que nós temos aí. Né? Mas muito interessante essa meditação aí. Com certeza. Eu acredito que o caminho é esse. Você precisa conciliar
o seu propósito de vida. Porque assim, o propósito, Evaldo, é algo que você vai levar para sempre, aquilo que você falou bem no início da live. Verdade. Não, tipo assim, o que as pessoas confundem? Ah, o meu propósito é comprar um carro. Não, gente, isso é um objetivo de vida, é uma meta, não tem nada a ver com sonho. Sonho é propósito. Por quê? O que é o meu propósito de vida hoje, Evaldo? Meu propósito de vida hoje é levar conhecimento para as pessoas que, assim como eu, saiu de cidade pequena. Evaldo, eu não sabia nem me comunicar. Deus me deu a oportunidade de me comunicar com pessoas de, vamos dizer assim, de grande renome. Eu conversei com um deputado estadual do estado de Santa Catarina. Eu conversei com advogados, então eu não tinha esse jeito para conversar. Só que, olha o interessante, eu saí de uma vida escassa, de pobreza, e estou caminhando para a vida da prosperidade. Só que o meu propósito é levar conhecimento, porque assim como eu não tinha nada, eu não tinha amigo, eu não tinha influência, o lugar que eu convivia, a gente tem vários exemplos, cara. Rick Chester, o cara era vendedor de água, 10 anos depois, da noite para o dia, ele foi palestrar em Harvard. Então tem vários, tem Shirley Kaiser, o cara hoje tem negócio bilionário, você entende? Tem inúmeros testemunhos desse jeito. E o propósito é a única coisa que vai te levar para o caminho correto. Porque o propósito, se você ganhar ou não, você vai fazer. Porque o meu propósito hoje não é ganhar dinheiro, é levar conhecimento. Poxa, eu não sabia, eu não tinha ninguém para caminhar comigo. Ela falou, cara, você vai quebrar a sua empresa se você fizer isso. Hoje eu tenho conhecimento para mim pegar um empreendedor, um empresário e falar, meu irmão, a sua empresa está errando nesse ponto. Se você não modificar isso aqui, é 3 meses, é 1 mês, é 1 ano, ela vai quebrar. Se não quebrar, você vai entrar numa dívida muito grande. Porque assim, hoje eu tenho autoridade para falar disso, porque eu vivi isso, eu tive que aprender com o erro. Então, quando você passa por uma situação, você tem autoridade. E hoje o meu propósito é levar conhecimento. Então eu levo conhecimento através do Facebook, Instagram, das palestras que eu faço, dos conteúdos que eu gero para as minhas redes sociais. Ou seja, eu estou cumprindo o meu propósito e estou sendo remunerado por isso. Eu parei com aquela coisa de, eu vou ter que trabalhar amanhã. Não, se eu tiver que acordar amanhã às 4, como eu acordei várias vezes para ir viajar, 600 quilômetros, 500 quilômetros, para ir atender um cliente, para ir levar um produto, eu vou, porque esse é o propósito. Eu faço isso de paixão. Hoje eu estava conversando com alguns amigos na empresa, e aí eu dando algumas dicas, falando, cara, você precisa identificar alguma coisa que você faça até de graça. Porque no início você vai fazer sem remuneração. Só que o propósito, cara, ele é muito poderoso. Porque quando você pensa em ajudar alguém, essa ajuda não é em vão. Deus mesmo já deixa isso escrito. A vida é feita de plantio e colheita. Se você plantar, você colhe. Se não plantar, meu amigo, você não vai colher nada. Eu acho que o caminho é esse daí. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão aqui na live conosco. Eu, por mim, a gente conversava aí mais umas 2 horas. Sem nenhum problema. Mas, Evaldo, para a gente finalizar, para a gente poder formar um contexto, aqui tem empresários nos assistindo, tem pessoas autônomas, tem empreendedores, tem funcionários. O que é o seu conselho para as pessoas que ainda não identificaram o seu propósito? Você acha que é importante a pessoa identificar o propósito de vida dela? Você teria algum testemunho de falar assim, cara, aquela pessoa, ela encontrou o propósito da vida dela, a vida dela mudou? Porque eu tenho vários para falar, mas eu queria ouvir de você. O que você deixa para essa galera aí sobre propósito, empreendedorismo, negócios? Dá um resumo geral para esse pessoal aí. Eu tenho tem muitos cases aí que daria para falar, né? Quero até aqui combinar já com você, Emanuel. Deixa eu só dar um alô aqui, ó, para um amigo meu, Lucas Souza. Galera, Credbank aí, ó, de Santa Catarina, é uma empresa especializada em consórcio. Quero agradecer meu amigo aí, o Lucas. Estou esperando uma palestra que a gente ia fazer lá na empresa dele, ainda por data e devido à Covid não conseguimos, mas são pessoas totalmente qualificadas para levar um bom atendimento e ajudar realmente. Então, aí ó, Credbank Santa Catarina, segue esse perfil aí. E galera, precisou de consórcio, pode conversar com essa pessoa aí, com todos os colaboradores da empresa, que são pessoas totalmente qualificadas. Agora, Evaldo, é com você. Bom, eu teria vários cases aí para falar, né? Mas eu
Acho assim que o que acontece? Às vezes nós queremos nos moldar em algo ideal. Gente, não tem nada melhor do que você encontrar, nem que for pouca coisa dentro de você. E essa coisa você ir fazendo ela crescer. Acho que um dos personagens assim que sempre me chamaram muita atenção, tem vários. Daria para nós conversarmos, aliás, queria marcar com você, Manuel, de nós marcarmos aí um outro dia para nós falarmos sobre o Círculo Dourado do Simon Sinek, tá? Que é aquilo que diferencia. Com certeza. Por que a Apple é o que é e o resto é smartphone, né? Por que só existe um iPhone e o resto é smartphone, né? E vamos conversar numa live só para a gente falar sobre isso, é muito interessante. Fala dos irmãos Wright também, mas tem um conteúdo fantástico para poder realmente ajudar você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, a poder despertar um pouco mais o que realmente importa nesse momento do mercado. Eu gosto muito de uma frase de Stephen Hawking. Né? Stephen Hawking nasceu normal, gostava muito de física, né? Era estudioso, pesquisador e tal. E a gente acompanhou a vida dele, viu o filme e tal, e ele deixou uma frase que eu acho interessante, por isso que eu falo para a gente olhar dentro de nós, porque se ele fosse depender do que ele olhasse fora, ele ficou limitado em 100%. Só funcionava o cérebro dele e era o suficiente para ele sobreviver. E ele diz assim, não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto a vida há esperança. Então, sempre há algo que você possa fazer e triunfar. E termino aqui a minha participação com a frase do Mário Sérgio Cortella, que diz assim, não importa o que te aconteceu na vida, o que te importa é o que você vai fazer com o que te acontece na sua vida. Com certeza, que é uma frase muito, muito magnífica. Ele deixa um ensinamento, Mário Sérgio Cortella deixa um ensinamento muito interessante, que quando você está dirigindo, o para-brisa sempre vai ser maior que o retrovisor. Por quê? Porque você precisa olhar para o que está para frente, cara. Isso aí. Não adianta você querer olhar para o que está atrás, porque o que está atrás você não consegue voltar. Você não vai conseguir voltar 5 anos atrás, mas você pode tomar aquele aprendizado, mudar hoje, para daqui 5 anos na frente você não se lamentar por isso. Então eu queria agradecer a sua presença, Evaldo. Quero dizer aí que já está marcado, é só a gente agendar as datas aí que ficar melhor para você. Eu estou totalmente à disposição para a gente conversar aí. Vou ser muito feliz em poder participar de uma live, mais uma live com você, e poder levar um despertar para essa galera. Porque, gente, eu tenho 27 anos, eu estou nessa vida de empreendedorismo, de cumprimento de propósito há 4 anos. Ou seja, são 4 anos que passou. Só que o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza que daqui 4 anos, eu não vou estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu vou ter avançado, eu acredito que uns 200%. Talvez as pessoas falem, é um número muito grande. Não, não é, cara. O conhecimento, ele é, como que eu posso dizer? Eu fugi até a palavra. Ele é ilimitado. O seu crescimento é ilimitado. Você não tem limite para crescer. A única pessoa que pode colocar um limite é nós mesmos. Se você se limitar, você não vai crescer. Beleza? Isso aí, galera. Combinado aí. Um abração para você, Evaldo. Grande abraço mesmo. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. E em breve a gente está aí tomando um café em Maringá novamente. Eu tenho certeza disso. Beleza? Um abraço, valeu, meu gente. amigo. Deus abençoe aí. Um abraço. Até mais. Tamo junto. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu espero que essa live ela tenha trazido o conteúdo que a gente preparou para vocês aí. Cara, não desiste, não muda o seu propósito, não desanima de nada do que você está fazendo. Pega os ensinamentos que o Evaldo tá aí. Se você quer saber sobre gestão da inovação, segue esse perfil. Tá aí, ó, Evaldo Reinas. Galera, a gente está aqui para poder passar o nosso conhecimento, aquilo que talvez a gente errou, que a gente não quer que você erre. Eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu. Então é por isso que eu preparei essa série de lives para a gente poder estar conversando aí. Eu fico muito feliz pela participação de cada um de vocês. Espero muito ter ajudado. Se alguém tiver dúvida, pode chamar no meu direct. No meu link, no Instagram, na minha bio, tem um link, um grupo chamado Jornada com Propósito, onde eu vou estar fazendo uma série de 3 lives, dia 8, dia 9 e dia 10 de novembro.
falando mais a fundo sobre essa questão de propósito, trazendo ferramentas para você estar participando aí conosco. É totalmente online, gratuito, galera. Não vou te cobrar nada por isso. São conteúdos riquíssimos que você não vai encontrar em todos os lugares. Então abraça isso daí. O meu dever é plantar a semente. O seu dever é pegar essa semente e depositar em terra fértil, em solo fértil. Assim como o meu amigo Evaldo disse, ele pode mudar o resultado de uma empresa, mas manter aquele resultado é por conta dos gestores. Eu posso te ajudar a mudar o destino da sua vida, mas quem vai se manter nele é você. Então não pare, busque, porque o conhecimento nunca é demais, beleza? Um forte abraço para todos, um beijo para todo mundo aí, galera, muito obrigado mesmo e até a próxima. Valeu!